Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo de nosso canal em que nós estamos versando sobre redução de estresse, bem-estar psicológico e qualidade de vida. Hoje nós vamos dedicar algum tempo para conversar ainda sobre a pintura do Bruegel, né? Que é a paisagem com a queda de Ícaro. Para aqueles que porventura estão assistindo, não tiveram ocasião de assistir o primeiro vídeo, então eu convidaria a parar esse vídeo aqui e vá para o primeiro vídeo e assista o que tem a ser dito lá, porque aqui a gente vai falar algumas coisas que já são presumidas como sabidas. Nesse primeiro vídeo nós tivemos a oportunidade de perceber que a nossa visão panorâmica, o nosso awareness, a nossa consciência de nossa presença, tem uma flexibilidade. Nós entramos em contato com a flexibilidade que a nossa consciência tem. Não é uma entidade estática, não é algo que não é propriamente um retrato, vai ser algo que vai se modificando na medida em que a experiência vai avançando momento a momento. E nós terminamos aquele primeiro vídeo com a seguinte pergunta, né? Mas por que Ícaro? Por que não outro ser mitológico voador, né? Por que o pintor se deteve exatamente na figura do Ícaro para produzir aqueles efeitos que nós vimos no último vídeo? Bem, a resposta a essa ideia pode-se falar um monte de coisas, mas uma coisa que é interessante para nossa reflexão, nós fazemos uma pequena digressão, uma pequena especulação acerca da biografia do Peter Bruegel. Peter Bruegel, pintor do século XVI, mas Peter Bruegel era conhecido como Peter Bruegel o Velho, o que significa que havia um Peter Bruegel o Jovem. Não só havia o velho como o jovem, mas o jovem era filho do velho. Então, na verdade, havia uma dupla. Havia mais pintores descendentes desse Peter Bruegel, havia mais pintores flamengos. O Peter Bruegel, o jovem, é o mais célebre. E ele ficou conhecido no início de sua carreira por copiar muita coisa do pai. Em alguns casos até quase reproduzir mesmo, simular o trabalho do pai. Então nós temos aqui na biografia do Peter Bruegel, na vida do pintor, nós temos um paralelo muito interessante. Por quê? Peter Bruegel, o velho, Peter Bruegel, o jovem, pai e filho, dedicados ao mesmo ofício, trabalhando na mesma coisa, se dedicando à mesma área. Quando nós vamos olhar Ícaro, nós vamos lembrar que Ícaro era filho de Dédalo. Dédalo e Ícaro foram presos, foram condenados ao confinamento dentro do labirinto que o próprio Dédalo desenhou. E lá eles ficaram presos e durante essa prisão eles urdiram um estratagema. Dédalo fez, a partir da cera de abelhas, ele fez dois pares de asas para que ele e Ícaro pudessem sair do labirinto. Então nós temos Peter Bruegel o velho, Peter Bruegel o jovem de um lado e do outro Dédalo e Ícaro, duas parelhas de pai e filho trabalhando com a mesma coisa, desenvolvendo um mesmo projeto, envolvidos em uma mesma atividade. E o que é que acontece? A partir de um certo momento, Ícaro se aproxima demais do Sol contra a recomendação de seu pai e com isso a cera derrete, as asas se desfazem e ele cai no mar. Cai no mar e morre afogado. Curioso que nós, no século XXI, com a tecnologia aeroespacial que nós temos, nós sabemos que uma queda a partir de uma certa altura, a queda na água é letal. Fratura, impacto, rompimento de órgãos, né? Mas na nossa lenda, que é muito antiga, isso não se sabia ainda, então podia se cair de qualquer altura que o que você ia era morrer afogado. Interessante isso. Mas enfim,
O encontro foi com a morte. E o que é que isto vai trazendo para nós de aplicação prática na nossa vida cotidiana, aqui no nosso dia a dia, na qualidade que a nossa vida e nosso convívio com os amados pode adquirir? Dédalo e Ícaro trabalharam juntos no mesmo projeto e eram consonantes, eram concordes por grande parte da execução desse projeto. Mas a partir de um certo ponto, Ícaro quis superar o pai. Ele quis se arriscar ali onde o pai era mais conservador. O pai não queria ir tão perto do sol, mas ele quis. A partir deste ponto, o que é que pode ter motivado o Ícaro a querer superar o pai? Só pode ser uma coisa: alguma comparação que Ícaro teve com Dédalo, alguma comparação o incomodou. E isto aponta para algo muito importante do nosso dia a dia, que é a comparação. Pai se comparando com filho se comparando com pai. Nós temos até o conflito das gerações, aparece até na psicanálise, na forma do mito do Édipo, né, que é da peça do Sófocles, que faz uma leitura do conflito de gerações, da passagem das gerações, e o Freud faz uma leitura ainda mais peculiar dessa passagem de gerações, usando o complexo de Édipo, que é um outro capítulo, é um outro momento. Nós temos que o convívio entre as gerações começa a ficar conflitivo na proporção em que começa a haver uma comparação. As insurreições, as insubordinações ou os massacres, enfim, todo aquele material que ocupa o nosso consultório de quem atende todo santo dia. Isso sempre vai estar aparecendo. Então, entre as gerações nós temos o quê? Nós temos uma parcela da nossa vida que as gerações trabalham, cooperam, colaboram com harmonia. E a partir de um certo ponto se institui, ou numa determinada área, se institui o conflito. Quando é que nasce esse conflito? Nasce uma das maternidades do conflito é a comparação. E por que a comparação é tão nociva? Por que a comparação é tão tóxica? Porque a comparação vai na direção inversa, na direção oposta da singularidade, da particularidade, que passa pela singularidade biográfica. E isso aqui nós não estamos falando assim simplesmente, eu nasci no Brasil, fulano nasceu em Estocolmo, então isso determina diferenças biográficas. Não, às vezes famílias que você tem 3 irmãos, um é o mais velho, o do meio é o mais novo. Vamos supor que não são trigêmeos, ok? Um vai nascer com 2 irmãos mais novos, outro vai nascer no meio e outro vai nascer com 2 irmãos mais velhos. Só isso já estabelece 3 biografias completamente diferentes. Pode lançar as pessoas a 3 disposições totalmente diferentes, tendo sido criados na mesma casa, com os mesmos valores, comendo a mesma comida e indo para a mesma escola. Esta singularidade não pode em momento nenhum ser desrespeitada. Esta singularidade não pode ser perdida. E o que acontece na comparação? A singularidade se perde. Você é mais inteligente, eu sou mais burro, ela é mais atirada, ela é mais tímida, e assim por diante. E vai se estabelecendo a comparação, a adjetivação. E isto pode, se não formos suficientemente atentos, pode ser tóxico no nosso relacionamento, pode ser nocivo na nossa vida e no relacionamento com as pessoas que a gente ama. No caso do Ícaro, a comparação acabou produzindo um efeito letal, mortal, mortífero. Nós podemos dizer que é mortífero pensando não em parada cardiorrespiratória, morte por afogamento no mar Mediterrâneo, mas pensarmos em morte como o surgimento, o brotamento,
a intensificação de afetos como inveja, ciúme e, na extensão, ódio. Eu não preciso tomar o tempo de vocês para falar o quanto esses sentimentos são tóxicos e destrutivos para quem os alberga. Às vezes não é nem para a pessoa que é invejada, né, nem odiada, é para quem carrega esse sentimento. Quem assistiu o filme Amadeus sabe disso, né? O personagem da história, o Salieri, ele se consome em inveja e rancor em relação ao Wolfgang. O Wolfgang, ele está vivendo, aquilo não está intoxicando ele. Dá uma assistidinha no filme. Enfim, o importante para nós recortarmos aqui é lembrar que a comparação pode sempre ser tóxica. E o outro aspecto para que a comparação seja tóxica não é só as emoções que geram, os sentimentos que geram. É também o fato que eu não vou me comparar com alguém que eu não admire. Eu não vou comparar os meus feitos aos feitos por quem eu não tenho um certo reconhecimento. Normalmente, eu me comparo meus feitos a pessoas que geram admiração em mim. E aí, esta comparação, eu me comparo a alguém que eu admiro, pode produzir um sentimento de inferioridade, que não tem nada a ver com humildade. Inferioridade não tem nada a ver com humildade. A mesma coisa que tomate e caqui. É parecido, só que não tem nada a ver um com o outro. São coisas de natureza, são frutas de natureza muito distinta. Então, nosso ponto é esse. Algo a ser trabalhado quando nós temos a nossa prática de mindfulness, ou nós temos as nossas estratégias de melhora da nossa qualidade de vida, é termos sempre a atenção da importância de não nos compararmos, por mais que a comparação seja uma tentação. Veja, no mundo dos esportes, a comparação é a essência da coisa, porque assim, o time que é classificado num determinado campeonato, o time que é desclassificado, é a comparação. Mas ali é um jogo, aquilo é entretenimento. Temos que tomar cuidado para não trazer isso para fora do campo da distração e para dentro, no âmago da nossa vida emocional e amorosa. Então é isso aí, vamos sempre cultivar nossa singularidade e nos refrearmos da tentação de nos compararmos. Se você sentiu que esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, foi útil, por favor, não deixe de dar um like, de dar um gostar, não deixe de compartilhar, comentar e, eventualmente, se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. É isso aí, obrigado, até a próxima.